Oi pessoal, aqui é a Stephanie. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a tag Você Tem Esse Livro? Quem me marcou nessa tag foi a Tami, lá do Resenhando Sonhos. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo pra vocês conferirem. E é uma tag assim que, apesar de longa, ela tem basicamente um objetivo. Ela te pergunta se você tem aquele livro e você mostra o livro, e é isso. Mas são 20 itens, então vou tentar ser o mais breve possível pra esse vídeo não ficar imenso. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e deixa o seu like pra poder me ajudar na divulgação. Também me segue lá no Instagram, eu sempre estou atualizando por lá. Eu atualizo mais os stories do que o feed, confesso, mas sempre estou lá conversando com vocês sobre livros, e, enfim, postando meu dia a dia e as coisas que eu estou lendo no momento. Eu vou seguir mais ou menos a mesma linha da Tami para responder essas perguntas. Eu vou tentar mostrar livros que eu ainda não mostrei aqui no canal, né? Então, livros que eu falo pouco ou livros que eu ainda não li, pra não ficar assim um monte de livro repetido que eu sempre falo aqui. Óbvio que teve algumas perguntas que eu não consegui fugir de livros que eu já falei, mas eu tentei deixar assim a maioria dos livros meio que inéditos assim aqui no canal. Então, sem mais enrolação, a primeira pergunta é a seguinte: você tem um livro infantil? E sim, eu tenho alguns livros infantis, não são muitos, mas um dos meus livros favoritos da vida é um livro considerado infantil, que é O Pequeno Príncipe. Eu tenho essa edição aqui de luxo, que eu inclusive ainda não li. Ela tem uns materiais extras, né, algumas coisas a respeito do autor e tudo mais, eu ainda não cheguei a ler, mas eu pretendo sim fazer a releitura desse livro nessa edição, porque ela é realmente muito bonita, né, uma edição de capa dura, com as aquarelas, né, do autor já conhecidas. As páginas, elas são todas assim coloridas, né, tem várias cores diferentes. É bem bonita essa edição, e então escolhi ela para mostrar aqui nessa primeira pergunta. A segunda pergunta é: você tem um livro que você não entendeu? Eu já li, sim, alguns livros que eu fiquei meio perdida, né, que eu não entendi direito. Mas o primeiro que vem à minha cabeça quando eu penso, assim, num livro que eu não entendi completamente, né, que eu não entendi tudo que a autora, aqui no caso, quis passar, é A Menina Submersa. Eu tenho aqui essa edição, que foi a primeira edição lançada pela Darkside. Depois eles lançaram, né, aquela edição em capa dura, toda bonitona. Por um tempo eu até quis comprar essa edição, mas até que eu prefiro, eu acho, ficar com essa edição aqui. Porque, assim, não é um livro que eu amo, né, é um livro que eu gosto, acho bacana, só que tem esse ponto, assim, de ser um livro que não é tão fácil da gente entender, porque ele tem uma protagonista que tem alguns transtornos mentais. Se não me engano, ela é diagnosticada com esquizofrenia, então ela ouve vozes, ela tem algumas coisas assim que ela vai falando e a gente não entende direito, não sabe se é uma coisa real ou não. Então é um livro que ele é propositalmente confuso. Eu acho até que ele tem, assim, uma questão um pouco autobiográfica, né, pra autora. E, enfim, não é um livro muito fácil de entender, mas é uma experiência interessante, então eu recomendo essa leitura, mas não é um livro que eu entendi completamente, né? Terceira pergunta é: você tem um livro que é baseado em uma outra história fictícia? E eu tenho, sim, alguns livros que são recontos, né? Não são muitos, até porque eu não sou muito de ler reconto, né? Eu li pouquíssimos na minha vida, mas um livro que eu ainda não li, que é um reconto e muita gente fala bem, é Cinder, da Marissa Meyer. Muita gente fala desse livro, né? É um livro, assim, bem querido aí pelos fãs, né? Se eu não me engano, é uma série, não sei quantos livros tem no total, se eu não me engano são 4 ou 5, enfim, muita gente é super fã dessa história e eu tenho vontade, sim, de ler. É um reconto de Cinderela, né, esse primeiro, e os outros também são recontos de outras histórias, né, de contos de fada. Então eu tenho curiosidade, né, de ler e de conhecer essa história pra ver se realmente é tudo isso que todo mundo fala. Pergunta 4. Você tem um livro de uma série que você não finalizou? E sim, eu tenho vários livros de várias séries que eu ainda não finalizei, porque aparentemente isso é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, né, começar e não terminar séries, mas o livro que eu escolhi mostrar aqui é o Sob a Rosa, da série Sociedade Secreta. Esse aqui é o segundo livro dessa série, eu li o primeiro já e agora eu preciso ler esse segundo e o terceiro. O quarto eu ainda não tenho aqui comigo, porque esses livros são bastante caros. Eu sempre tento pegar por troca no Scooby, porque não são nada baratos. Esse livro tá, inclusive, na minha lista de 20 livros pra ler em 2020, então, desse ano, né, se tudo der certo, não vai passar. Vou ler. São livros bem rápidos de ler, né? O primeiro foi super tranquilo, acredito que esse segundo também vai ser super de boinha. A pergunta 5 é: você tem um livro esgotado? E sim, eu tenho alguns livros esgotados, mas o que eu escolhi mostrar foi Feita de Fumaça e Osso. Eu tenho toda essa trilogia aqui comigo, e eu sei que o primeiro é praticamente impossível de encontrar, né, hoje em dia, livro novo. Se eu não me engano, o terceiro a gente ainda encontra pra vender, mas esse primeiro aqui realmente não tem mais, é um livro que tá totalmente esgotado. Eu tenho algumas outras edições também, como O Circo da Noite, também, que é um livro da Intrínseca, né, que a Intrínseca adora fazer isso, simplesmente parar de publicar os livros. E tenho também O Último Adeus, mas O Último Adeus da Darkside, ele recentemente voltou a ser impresso, né, por um tempo limitado, então não sei como tá agora, mas esse aqui eu tenho certeza que tá realmente esgotado. Eu amo muito essa trilogia, eu não costumo falar muito dela aqui, mas assim, eu gosto muito da Laini Taylor, né, eu gosto das duas histórias que eu já li dela, que são essa trilogia aqui e a duologia que eu ainda não terminei, né, do Sonho do Sonhador. Sou muito apaixonada por essas duas histórias e recomendo muitíssimo, se você tiver a oportunidade de ler em e-book, né, ou até mesmo se você conseguir o livro físico, dê uma chance. É uma história muito rica, assim, com uma mitologia muito rica, muito interessante, então recomendo super. Feita de Fumaça e Osso. Pergunta 6 é: você tem um livro em edição de bolso?
E eu tenho sim algumas edições de bolso aqui comigo, mas eu escolhi mostrar duas edições pra vocês que eu gosto muito e são dois livros que eu ainda não li. E eu estou falando dessas edições da Zahar. Esse aqui é O Jardim Secreto e O Morro dos Ventos Uivantes. São dois livros, né, em edição de bolso de luxo. É uma coleção, né, da Zahar. Todos os livros dessa coleção são clássicos, né, então a Zahar, ela fez essas edições que são todas em capa dura, com página amarelada, porém com esse tamanho menorzinho, né, então um tamanho assim mais compacto, que não deixa a desejar na diagramação. A diagramação é boa, a letra não é muito pequena. Vocês podem ver que é uma diagramação tranquila, confortável de ler. Aqui no caso de O Morro dos Ventos Uivantes é um pouquinho menor, assim. Mas não é também, né, impossível, dá pra ler tranquilo. Esses dois livros eu pretendo ler esse ano. Esse aqui porque realmente está na minha lista de 20 para 2020. E esse aqui porque é um livro que eu recebi da parceria, né, da Companhia das Letras. Se vocês não sabem, a Zahar agora é da Companhia das Letras. Então eu recebi esse livro e preciso ler pra poder resenhar. Pergunta 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Eu tava olhando aqui na minha estante, eu acho que o único autor, no caso autora, que eu tenho que tem um pseudônimo é a V. Schwab, né, Victoria Schwab. Então eu tenho os livros dessa trilogia, né, tem o primeiro e o segundo, e também tem o Vicious da V. Schwab, e ela usa esse pseudônimo V. Schwab quando ela escreve livros adultos. E o Victoria Schwab, né, que é o nome dela mesma, ela usa para livros jovem adulto, livros infanto-juvenil. Mas assim, eu já li alguns livros de pseudônimo, mas por incrível que pareça eu não tenho as versões físicas desses livros e realmente só que eu me lembre, só da Victoria Schwab mesmo. Pergunta 8. Você tem um livro ilustrado? E bom, eu tenho vários livros ilustrados aqui. Eu particularmente gosto muito de livros ilustrados. Eu acho que a edição fica ainda mais bonita quando ela é ilustrada, né? Quando tem, assim, essas artes pra gente poder admirar durante a leitura. E o livro que eu escolhi mostrar pra vocês foi Coraline. Essa aqui que é a nova edição da Intrínseca, né? Que foi lançada recentemente. Essa edição tá muito bonita. Ela tem diversas ilustrações, né? Ao longo do livro. Eu acho muito bonito o traço dessas ilustrações. Não li esse livro ainda. Vou ler provavelmente agora em outubro, né? Porque acho que combina super, né? Com outubro. E eu acho também que vai ser super rapidinho, justamente por ter muita ilustração. Acho que vai ser uma leitura bem fluida, bem tranquila, bem rápida. Pergunta 9. Você tem um livro que você nunca ouviu falar antes? Eu particularmente achei essa pergunta muito esquisita, porque como que pode você ter um livro que você nunca ouviu falar, né? Geralmente quando a gente compra um livro é porque a gente já ouviu alguém falar sobre ele. Mas tem um livro que eu ganhei, e quando eu ganhei esse livro eu realmente nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ele, e acredito que até hoje também nunca li nenhuma resenha, nunca vi ninguém falar sobre ele, que é a biografia do Elton John. Essa aqui que é escrita pelo David Buckley. Eu já li a autobiografia do Elton John, né, li recentemente, só que essa aqui é uma biografia que eu acho que não é autorizada, e ela parece ser bastante completa. Acho que ele vai trazer bastante informação que talvez o próprio Elton não tenha falado, não tenha contado, então tenho sim interesse de ler esse livro e acho que é um livro que eu nunca ouvi falar. Pergunta 10. Você tem um livro que foi adaptado pra TV? Eu tenho sim alguns livros que já foram adaptados pra TV, mas eu escolhi mostrar Mindhunter, que é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito dessa adaptação, né, desse livro que foi feita pra Netflix. Infelizmente é uma série que foi praticamente cancelada, né? Ela entrou num hiato indeterminado, mas assim, a gente meio que já entende que isso significa um cancelamento. Infelizmente, assim, porque era uma série muito incrível, uma produção muito bem feita, que tem o David Fincher envolvido, que é simplesmente um dos meus diretores favoritos. O elenco é maravilhoso, enfim, toda a caracterização, é tudo perfeito naquela série. E o livro é muito bom, eu recomendo super, é um livro de não ficção, que conta aí a história do John Douglas, né? Que foi um dos pioneiros aí no estudo de perfis de serial killers, né? Então ele que foi um dos responsáveis ali por criar esses estudos sobre perfis de serial killers para conseguir pegar os serial killers com mais facilidade. Então nem o termo serial killer existia lá nos anos 70. O Bob Ressler também, né, ele cita bastante aqui porque ele também fazia parte, né, acho que os dois, o John Douglas e o Bob, foram aí os principais nomes, né, envolvidos nesse todo esse começo, esse início de estudo sobre serial killers, né, sobre o perfil dessas pessoas, perfil psicológico, né, principalmente. Então é um livro que vale super a pena, recomendo muito. E a série, então, para quem gosta desse assunto, é a maior indicação que eu posso dar sobre serial killers, principalmente por ser uma série baseada em fatos. Então, recomendo muitíssimo esse livro e a série também. Pergunta 11. Você tem um livro escrito por alguém que é conhecido por outra coisa? Então um atleta, uma celebridade, né? Uma pessoa que é famosa por outro motivo? E sim, eu tenho a biografia da Michelle Obama, né? Minha história. Michelle que ficou mundialmente conhecida por ser a ex-primeira-dama, né? Na época do governo do Barack Obama. Então ela escreveu aqui essa autobiografia que é muito, muito bacana, com muitos detalhes, né? Sobre toda a infância da Michelle e também sobre como era a vida dela, né? Em família, lá na Casa Branca. E todos os bastidores, assim, das eleições, né? Como foi.
e, enfim, todos os trabalhos que a Michelle Obama fazia, fora do que a gente já estava acostumada a ver, né, na TV, nas notícias, enfim, ela conta muito sobre a vida dela, assim, fora esses holofotes. Eu gostei muito da história de vida da Michelle e recomendo super a leitura desse livro, vale muito a pena. Pergunta 12. Você tem um livro autografado? Sim, eu tenho alguns livros autografados aqui, a maioria de autores nacionais, né? Nos últimos tempos eu andei conseguindo frequentar mais aí os eventos literários e consegui encontrar muitos autores, conhecer muitos autores e, né, consequentemente autografar alguns livros. Mas 2 autógrafos que eu tenho muito orgulho de ter e também, né, de ter conhecido esses autores, ter foto e tudo mais, são o Walter Ugumãe e a Conceição Evaristo, que os dois eu conheci no mesmo evento, que foi num evento que teve aqui na minha cidade, São José dos Campos, e eu consegui, né, conhecer esses 2 monstros da literatura, né, e consegui aí o autógrafo dos 2. A Conceição, tadinha, escreveu meu nome errado, mas tá tudo bem, ela pode fazer o que ela quiser, não tem problema. E o autógrafo do Walter Ugumãe é engraçado porque não dá pra entender direito, tá, gente? Mas eu juro pra vocês que é um autógrafo de verdade, realmente é o autógrafo dele. Vou deixar as fotos aqui pra vocês verem, né, do dia que eu consegui conhecer os 2. Eles são maravilhosos, assim, pessoas incríveis. O Walter Ugumãe é um amor de pessoa, muito engraçado. Eu e o pessoal do Piquenique Literário, a gente tava lendo, inclusive, né, esse livro aqui dele, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho com ele e até de tirar foto, assim, fazendo graça, sabe? E a Conceição também é maravilhosa, né? Uma mulher, assim, sem palavras, assim, pra descrever o que essa mulher é, né? A importância dela pra literatura brasileira, enfim, 2 pessoas incríveis. Eu tenho muito orgulho de ter esses 2 autógrafos. A pergunta 13 é: você tem um livro de poesia? E eu não sou muito, né, de ler poesia. É um gênero que eu não tenho tanto costume de ler. Mas um livro que eu tenho aqui que é, assim, um pouco de poesia e um pouco de contos é A Tenda da Margaret Atwood. A Margaret tem vários livros, né, de contos, ensaios e poemas. Foi o primeiro nesse estilo que eu li dela, na verdade, o único até o momento. Ele tem, né, alguns poemas e é também um livro ilustrado. É um livro que tem umas ilustrações da própria autora. Se eu conseguir achar uma ilustração aqui, vai ser legal, né? A gente encontra também algumas ilustrações feitas pela própria Margaret. Não é o meu favorito dela, né? Eu também não sou muito fã de livros de conto e nem de livro de poesia, então claro que não ia ser uma experiência tão maravilhosa. Eu amo a escrita da Margaret, então teve alguns contos aqui e alguns poemas que eu gostei muito, mas como no geral, né, eu não sou muito fã desse tipo de livro, então assim, não foi uma experiência incrível, maravilhosa. Pergunta 14. Você tem um livro com selo de prêmio? Aqui no Brasil as editoras não têm o costume de colocar selo, né, dos prêmios que o livro ganhou na capa, uma coisa assim que eu vejo que é bem difícil. Então, assim, eu não tenho muitos livros, acho que só tenho 2 livros aqui na minha estante que tem essa característica. E o livro que eu escolhi pra mostrar é O Fundo é Apenas o Começo, um livro que eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, mas eu não consigo não falar desse livro porque eu amo muito. E ele tem esse selo aqui de prêmio, né, do National Book Award, que ele venceu, mas eu acho que esse aqui não foi o único prêmio que esse livro venceu, ele venceu vários prêmios. Ó, só pra vocês terem noção, ele tem uma página aqui só de prêmios que ele venceu. Eu contei aqui 15 prêmios, então, né, esse aqui eu acho que ele tá na capa porque ele foi, assim, o principal. E é um livro que é um xodózinho do meu coração. Eu até, inclusive, falei desse livro recentemente aqui no canal, sobre livros que eu amo, mas não recomendo pra todo mundo. E vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir. 15. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Bom, gente, eu não sou muito de ficar comprando edição de livro. Várias edições de um mesmo livro, eu não gosto muito, porque eu acho que assim, eu já tenho uma estante muito pequena, então não dá pra ficar colocando várias edições do mesmo livro. Pra mim não faz muito sentido. Pode até ser que isso mude em algum momento, né, que eu comece a comprar livros de edições diferentes, se a edição valer muito a pena, mas assim, no geral não é uma coisa que eu faço. Mas tem um livro, sim, que eu tenho em 2 edições diferentes, que é Lua Nova. E é até engraçado porque esse tá longe de ser o meu livro favorito de Crepúsculo, na verdade é o que eu menos gosto, mas eu tenho aqui a versão em português, né, a versão física, e eu acabei tendo a oportunidade aí de ganhar essa versão em audiobook em inglês. Então, eu tava rolando lá no encontro do Piquenique Literário, né, as pessoas estavam levando livros para doação, e uma pessoa levou essa versão aqui em audiobook, e por pura curiosidade eu resolvi pegar pra mim essa versão, porque eu queria mesmo, né, ouvir o livro em audiobook, e eu gosto muito de ouvir livros em audiobook em inglês, então eu falei, é uma boa oportunidade, né? Pergunta 16, você tem um livro de contos? E sim, eu tenho alguns livros de contos aqui, como eu falei, não é, assim, um gênero, né, que eu gosto muito de ler, né, eu não sou muito fã de contos, mas eu tenho um livro aqui, um dos que eu não li ainda é As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Eu comprei esse livro porque ele tava super baratinho lá na Saraiva e a minha intenção era ter autografado esse livro lá na Flip, né? Porque eu fui na Flip em que a Mariana esteve, mas não consegui participar, né, do bate-papo com ela pra poder autografar,
Mas tá aqui, é um livro de contos, pelo que eu sei ele é um livro assim meio de terror, né? Um livro de contos assim de suspense e terror. Estou curiosa para ler e ver se eu vou gostar desses contos, né? Porque sempre o que acontece comigo em livros de contos é que sempre tem aquele conto assim que eu gosto muito e os outros assim que eu acho muito mais ou menos, e sempre tem aqueles que eu odeio, então eu nunca consigo dar uma nota muito alta para livros de contos por causa disso. Pergunta 17, você tem algum livro em outra língua? E sim, né, gente, eu tenho alguns livros em inglês. Não faz muito tempo que eu compro livros em inglês. Eu já lia antes, mas eu comecei a comprar há pouco tempo, acho que faz 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E um dos últimos livros em inglês que eu recebi foi Muse of Nightmares, né, ou Musa dos Pesadelos, o segundo livro da duologia Strange the Dreamer, Um Estranho Sonhador. Eu li o primeiro livro em inglês e esse livro aqui eu ganhei de aniversário de uns amigos meus. E, gente, essa edição é a coisa mais linda do mundo. Seja com jacket ou sem jacket, ela é maravilhosa. Eu amo essa cor, porque roxo é a minha cor favorita. Eu ainda não peguei esse livro pra ler, né? Faz pouquíssimo tempo que ele chegou aqui pra mim. Mas eu pretendo ler em breve. Vou fazer uma leitura coletiva com algumas amigas minhas e estou muito ansiosa por saber como essa história termina. Pergunta 18. Estamos chegando na reta final. Você tem um livro que foi transformado em filme. E sim, né? A gente tem vários livros que viraram filme. Acho que é uma coisa extremamente comum hoje, assim, né, os livros virarem filmes, mas o que eu escolhi mostrar pra vocês é Todo Dia, do David Levitan, porque eu não sei se todo mundo sabe que esse livro tem uma adaptação cinematográfica, que por sinal é muito competente, viu? Ela não é assim, nossa, perfeita, tem ali algumas coisinhas que foram adaptadas, mas no geral é uma ótima adaptação, recomendo muito. Eu gosto bastante dessa história, né, eu já li todos os livros lançados até o momento aqui no Brasil. Eu sei que muita gente tem alguns problemas com as continuações, mas assim, o David Levitan pode escrever o que ele quiser nesse universo, que eu acho que eu vou seguir gostando muito. E eu recomendo muito que vocês assistam a adaptação, porque ela é muito bem feita, muito competente. Eu só não gosto muito da atriz que escolheram pra fazer a Rhiannon, porque eu acho que ela não tem nada a ver com a Rhiannon do livro, né, fisicamente. Mas fora isso, é uma adaptação muito gostosinha de assistir. É um filme assim pra você assistir num domingo à tarde. Não sei se ele tem algum streaming, mas se você tiver oportunidade, assista. Pergunta 19, você tem uma HQ? Bom, eu posso não ser a maior leitora de HQ do mundo, mas tenho várias HQs aqui comigo. Mas uma que eu ainda não li e tenho muita vontade é Meu Amigo Dahmer. Essa aqui que é uma HQ de true crime, né? Porque o Jeffrey Dahmer foi aí um serial killer que atuou, se eu não me engano, ali nos anos 70, né? E essa HQ, ela é escrita por um colega de classe do Dahmer, né? E ele conta aqui um pouco sobre a adolescência do Dahmer, né? Como que ele era na escola. Já ouvi ótimos comentários sobre essa HQ e também sei que tem um filme que foi baseado nessa HQ também. Ela é uma HQ toda em preto e branco, mas tem um trabalho bem bonito, né? Um trabalho gráfico bem bonito, afinal de contas, Darkseid sempre investe bastante na parte gráfica dos livros e eu pretendo ler em breve, quem sabe ainda esse ano. E a pergunta 20, pra poder finalizar a tag e o vídeo também, é: você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? E o primeiro livro que vem à minha mente quando eu penso em 2 autores aí trabalhando juntos é a trilogia Illuminae, que eu tenho aqui todos os livros em inglês. E eu li só o primeiro, mas estão todos aqui, tá ao contrário, mas tudo bem, né, gente? É escrita pelo Jay Kristoff e pela Amy Kaufman. E eles também deram continuidade nessa parceria, né? Já escreveram uma outra trilogia aí também. Então parece que deu super certo, né? Essa parceria dos dois. Eu gosto bastante de Illuminae. É um livro muito diferentão. Ele tem toda, assim, uma diagramação diferente, né? Diferenciada. Ele tem muitas imagens, e-mails. É uma história de ficção científica que eu recomendo muito. Eu sei que uma editora chegou a comprar os direitos dessa trilogia, mas até hoje nunca foi lançado e eu acho uma pena, porque é um livro que faz muito sucesso lá fora, muita gente gosta, e aqui também no Brasil quem leu, né, quem lê inglês, gosta bastante também. Então eu espero que algum dia, né, essa editora ou alguma outra editora compre os direitos e publique essa história, porque com certeza vai fazer bastante sucesso por aqui também. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de dar um like nesse vídeo caso você tenha gostado deste conteúdo pra poder me ajudar na divulgação. Eu não vou marcar ninguém nessa tag, mas sinta-se marcado caso você queira responder essa tag. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!